Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Deus que nos permitiu estar aqui nesta manhã, neste dia, né? É o presente que o Senhor nos concede. Livro de Mateus, irmãos, capítulo 11, do verso 1 até o 5. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos e diz-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Amém? Louvado seja Deus. Pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós vemos a missão de João Batista aqui na terra, ele só veio com um único intuito, que foi ser precursor do Messias. Ele veio para abrir caminho, ele veio para pregar o evangelho da salvação, do arrependimento, para que quando o Messias chegasse, ele pudesse encontrar ali corações já contritos, corações abertos à sua palavra, ao seu evangelho, ao reino do Senhor. E quando a gente nota o específico que o Senhor, que Deus tinha colocado para João Batista fazer, a gente vai ali em sua mãe Isabel, quando ela está grávida, né? Quando ela está grávida, me parece que ela estava de uns 6 meses, e Maria, a agraciada de Deus, com Jesus ali no seu ventre, ela devia de estar com mais ou menos com uns 3 meses de gravidez. E quando ela chega para se apresentar ali na casa de Isabel, quando ela chega para fazer uma visita, que ela diz Shalom, aquela criança que estava no ventre de Isabel já reconhece o Filho de Deus através da mulher que foi escolhida para trazer o Messias ao mundo. Apenas com o Shalom, apenas com o cumprimento. E diz a palavra do Senhor que ali Isabel foi cheia do Espírito Santo, aleluias. Ela foi cheia da presença do Senhor, porque o que havia no ventre dela era propósito de Deus para a redenção, para a salvação daqueles que estavam aqui na terra, porque ele ia sim num propósito de abrir o caminho para o Senhor Jesus, aleluia. E este homem, ele vinha pregando, irmãos. Ele vinha pregando o evangelho, ele vinha clamando, ele vinha batizando o povo e sempre dizendo: não, este daqui é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele sempre testemunhou, ele sempre foi à frente, dizendo: olha, o Messias vem, é ele quem vai batizar com fogo. Hoje eu batizo com água, mas tem um que vai vir após mim, que já é antes de mim, que batizará com fogo e com o Espírito Santo. E a pregação deste homem, irmãos, era só Jesus. Era só Cristo. Em todo lugar que ele ia, ele não tinha outro pensamento, ele não tinha outra pregação, ele não tinha outra conversa a não ser Cristo. Que ele cresça e que eu diminua. Em todo tempo ele exaltava o Filho de Deus, porque ele reconhecia a missão que Deus tinha proposto à sua vida. Como é maravilhoso quando nós encontramos com o Espírito Santo de Deus e conciliamos aquilo que o Senhor verdadeiramente quer para a nossa vida e nos dispomos a fazer a vontade dEle. Eu tenho certeza que esse homem aqui, ele trabalhava buscando almas, pregando o evangelho, pregando a vinda do Senhor Jesus, morava em desertos, não se preocupava com luxo, não morava em palácios, mas ele se alegrava
em estar abrindo caminho ao Messias. Este é o exemplo de João Batista, aquele que veio com a missão do céu. Aleluias. E por muitas vezes, João Batista dava o testemunho. Em todo o tempo, ele falava de Jesus. Em João 1, capítulo 29, João, capítulo 1, do verso 29 ao 34, diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Aleluias! João Batista tinha se disposto a fazer a verdadeira missão. E quando você se dispõe a fazer a missão e a vontade de Deus, o Senhor revela para você coisas do alto. Ele revela para vocês coisas que muitas vezes parece que está em oculto às pessoas, ao mundo. Mas se você se dispõe, se coloca na posição, Ele se revela. E aqui João Batista confirma que o Senhor Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Porque quando ele estava ali batizando nas águas, uma pomba desceu sobre ele, significando ali o Espírito Santo de Deus. E o céu se abriu, e a voz de Deus foi falada ali, foi dito ali, foi transmitida ali para todos aqueles que ali estavam: este é o meu filho, a quem eu me agrado. Aleluias! Quer revelação maior do que essa, meu irmão? Se coloca na posição, aceita o ministério, aquilo que o Senhor tem colocado para a tua vida. Que grandes coisas o Senhor há de revelar a nós. Aleluias! Ele nos revela, aleluias. Mas tem uma certa feita. Eu não sei direito, ao certo, quanto tempo foi o ministério desse homem aqui na terra. Mas eu acredito que o tempo é de Deus. Tudo pertence a Deus. Chegou um tempo em que esse homem foi encarcerado. Ele foi encarcerado por advertir o rei Herodes. E ele disse ao rei: olha, não é lícito que você possua a esposa do seu irmão. E por isso ele foi lançado ao cárcere, por ele falar a verdade. Talvez seja até algo, talvez não, com certeza era o tempo de Deus. Agora você imagina comigo esse João Batista livre, um homem livre, que não tinha um pouso certo, um homem livre, que ele, ao ecoar a sua voz, alcançava vidas para o reino de Deus, para o batismo, para o arrependimento. E hoje ele se encontrava restrito num cárcere privado. Era como se fosse um pássaro silvestre, engaiolado. Então ali ele ficou. Alguns estudiosos dizem que foi mais ou menos uns 10 meses que aquele homem ficou ali. Ou seja, o ministério dele acabou ali. Porque quando ele está no cárcere, Jesus já está operando. Jesus já está trabalhando. Só que o mesmo homem que testemunhou Jesus, ele começa a ouvir do cárcere. Quando os seus discípulos vêm visitá-lo, ele começa a ouvir do cárcere. Agora você imagina este homem ouvindo o testemunho de lá de fora, mas ele está no cárcere. O que o Senhor está fazendo? O Senhor está libertando aprisionados espiritualmente. O que o Senhor está fazendo? Ele está ressuscitando mortos. Meu Deus, o que o Senhor está fazendo? Ele está limpando as chagas, né? Ele tá limpando, ele está curando,
ele está levantando o paralítico, ele está dando vista aos cegos. E João Batista ali naquele cárcere, só ouvindo aquilo, só ouvindo aquilo. Eu acredito, irmãos, quantas vezes nós não passamos por isso. Eu não sei você, mas teve alguns momentos da minha vida que eu estava passando pelo vale. Parecia que ninguém estava me vendo. Parecendo que as minhas orações não subiam ao céu, não passava do teto. E quando eu dobrava os meus joelhos e falava assim: Senhor, estou indo para a tua casa. O que é que eu te adoro hoje? Então ele falava assim: me adora e diga que eu abro as águas. Me adora e diga que eu sou contigo. Me adora e diga que eu curo. Me adora e diga que eu faço o impossível. E muitas vezes você não está vivendo aquilo. E era o que estava acontecendo aqui com João Batista. Ele estava vendo o milagre acontecer fora do cárcere, mas dentro do cárcere nada acontecia. Nada acontecia dentro daquele cárcere. Mas ele ouvia falar que o mestre estava ali operando grandemente. Oh, aleluias! E é nessa hora que a dúvida paira, meu irmão. Não pensa que você é diminuído por causa disso, não. A palavra de Deus diz que teve este momento em que João Batista pede para os seus discípulos ir lá a Jesus e perguntar: tu és mesmo o Messias que havia de vir? Aleluias! Tu és mesmo o Messias, aquele que eu preguei, aquele que o Senhor me enviou antes para que eu abrisse o caminho, para que Israel te conhecesse. Aleluias! Aleluias! E disse que aqueles homens, os discípulos de João, vão até Jesus. Eu imagino Jesus em meio à multidão, porque aqui no começo do versículo diz que ele se retira, acabando de dar algumas instruções aos seus discípulos, e parte dali a ensinar e a pregar. Então eu acredito que ele estava fazendo um culto. Eu acredito que ele estava ali com bastante gente ouvindo. E chega aqueles discípulos e perguntam para ele: Jesus, nós estamos vindo da parte de João Batista, o nosso mestre. Gostaríamos de saber o seguinte. E ele mandou perguntar: é o Senhor mesmo? É o Senhor o Filho de Deus? É o Senhor aquele que o povo estava esperando? E o Senhor responde: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Aí ele diz assim, olha: bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Ele está dizendo assim: olha, João, acorda. Acorda, porque eu sou o mesmo. E eu faço da maneira que meu Pai me designou a fazer. E partindo eles, os discípulos de João vão embora. Começou Jesus a dizer à multidão a respeito de João. Ou seja, aqui é mostrado uma fraqueza de João. Ali é mostrado de um homem que conhecia a sua missão, que veio para fazer algo extraordinário, mas que no momento de tristeza e de dor, ele tem ali uma pequena falha. E quando Jesus diz assim, e partindo com ele, Jesus diz à multidão a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Essa cana agitada pelo vento era tipo de um arbusto que ele nascia no deserto, bem aonde, pelos lugares onde João pregava. E diz que ela era muito leve, muito sensível, e com o vento
ela se dobrava, ela muitas vezes quebrava e não se levantava mais. Então ele está querendo dizer assim: o que vocês foram ver? Uma pessoa que é inconstante? Alguém que falha nesse sentido? Aí ele diz assim: sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas do rei. Ele pergunta e ao mesmo tempo ele já responde: olha, João Batista, ele não é de luxo. João Batista, quando você ia lá ver ele pregando, era ali, era aquele lugar onde ele pregava, era aquele lugar onde ele preparava o caminho. Então ele está querendo o quê? Dizer o testemunho. Ali ele começa a exaltar a qualidade de João Batista. Aquela falha, aquele equívoco, aquela dúvida, para Jesus não é nada. Para Jesus não é nada. Sabe o que ele quer, que ele gosta de fazer? O que o Senhor ama fazer é testemunhar das nossas vidas. É testemunhar, é dizer assim: olha, mesmo ele sendo falho, olha, ele ora, ele busca, ele geme, ele clama, ele me exalta, ele me glorifica, aleluias, porque ele olha para nós, irmãos, e não olha para as nossas fraquezas. Ele vê sim as nossas fraquezas e nos alerta para que nós possamos nos fortalecer, mudar o sentido das nossas vidas. Mas o que verdadeiramente ele coloca em risco, ele testemunha, ele coloca como exemplo, é as suas qualidades. É dessa forma que ele nos vê. Ele não nos vê como um caído, ele não nos vê como um transgressor, ele não nos vê como alguém que não tem compaixão, não. Ele nos vê e nos exalta por aquilo que ele tem colocado em nós, pelo teu espírito, pela capacitação que ele coloca em cada um de nós, porque ele nos conhece e sabe do que somos feitos. Nós somos feitos do pó, mas ele reconhece isso, e a grandeza é toda dele quando ele nos levanta do pó, aleluias. E aqui a coisa mais linda, porque o povo todo estava ouvindo. O povo todo estava ouvindo e devia estar pensando assim: poxa, um homem que há tempos atrás estava pregando, testemunhando de Jesus, hoje manda seus discípulos perguntarem se é ele mesmo. E quando ele diz assim: mas então o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o meu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Aleluias. Ele não olha para as falhas, meu irmão. Ele não olha às vezes para as nossas dúvidas, para as nossas incertezas. Mas sim, ele olha com o olhar de pai, com o olhar de quem diz assim: não, eu estou aqui, eu sou contigo, eu tenho visto as suas obras. Quando ele começa a destacar ali, nas igrejas em Apocalipse, ele fala assim, olha, ele levanta aquilo que ele não agrada, aquilo que não está fazendo corretamente, mas ele fala uma vez. Agora quando ele fala das obras que lhe agrada, ele vai falando: não, mas eu tenho visto que tu tens guardado a minha palavra, eu tenho visto que tu tens sido fiel a mim. Não, eu tenho visto que você não tem se prostrado aos nicolaítas, eu tenho visto a tua fidelidade. Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus é tão lindo em tudo que Ele faz, meu irmão. Em tudo que Ele faz. Nós não somos merecedores de tamanha graça, mas ultimamente nós somos inundados por um pessimismo tão grande.
achando que nós não somos nada, que nós não vamos conseguir, que nós não somos adeptos a estar debaixo da bênção do Senhor. Mas o Senhor diz nessa manhã, Ele te escolheu. Ele te escolheu e Ele tem visto o melhor da tua essência humana. Ele tem olhado para dentro de você e Ele tem visto a intenção do teu coração, a intenção da tua alma, a pureza dos teus pensamentos. Aquilo que você tem colocado diante do Senhor tem subido com um aroma suave, aleluias. E no tempo certo, é no tempo certo que Ele vai te honrar, que Ele vai descer com os milagres e que vai manifestar a sua glória diante de ti, aleluias. Oh, maravilhoso Deus. Não existe Deus maior do que esse, meu irmão. Não existe, não existe, não existe. Glórias ao teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus querido. Quando a gente olha a vida de Pedro, e quando nós vemos, quando o Senhor vê lá na frente que Ele vai negá-lo 3 vezes antes do galo cantar, e quando a gente vê na passagem o acontecido, a gente vê que Jesus, Ele vê Pedro negando, Ele alerta Pedro antes, olha, não adianta, você não está preparado para morrer por mim. É mais ou menos isso que Ele quis dizer. Você não está preparado para morrer por mim. Você, nesta noite, ainda esta noite, você irá me negar 3 vezes antes que o galo cante. Mas João andava com Jesus. E Pedro andava com Jesus. E ele já se achava. Não, eu ando com o Messias todos os dias, eu oro com Ele, eu sou um dos escolhidos que tem um particular ali no jardim, a gente sobe para orar junto. Então ele já se achava, mas o Senhor, Ele revela ali para ele. E quando esse galo canta, irmãos, esse galo canta é como se fosse um alerta para Pedro. Quando ele canta, que ele viu que a palavra do Senhor se confirmou, aquilo alerta ele para dizer, olha, eu ainda não estou preparado. E ele cai sobre uma angústia muito grande, porque ele vê que realmente aquilo que ele imaginava, ele não está preparado. Aí depois, mais à frente, quando o Senhor é ressuscitado, e ele e Pedro com os seus amigos voltam ao mar para pescar, e o Senhor ali na praia chama eles de volta, já com o peixe e com o pão preparado. Diz que o Senhor fala assim para ele, Pedro, tu me amas? E ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? E da terceira vez, Pedro já sabia o porquê da pergunta. Porque algo na vida de Pedro precisava ser mudado. Desde ali, quando ele negou a Jesus. Às vezes nós precisamos passar por um processo, irmãos. Um processo para que verdadeiramente nós estejamos 100% na presença do Senhor. 100% conforme o Senhor quer para as nossas vidas. Conforme Ele quer nos usar. E quando Ele fala ali, o Senhor ele já vai distinguindo ali. Você sabe que daqui a alguns anos você já não vai mandar em si mesmo. Vai ter algumas pessoas que vão te levantar, que vão te levar para lugares onde você não quer. E você vai ter que estender os seus braços, mesmo não querendo. Ou seja, o Senhor Jesus estava dizendo assim, olha, o seu fim vai ser uma crucificação. Você também vai morrer da mesma forma, mas dessa vez você não vai ser aquele que me negou. Muito pelo contrário, você vai ter honra. Você vai sentir honra de poder ser crucificado, assim como eu fui. E você ainda vai pedir, não, eu não quero que me crucifiquem como Jesus. Eu não sou digno. Vire a cruz, é de ponta cabeça, porque eu não sou digno. Mas hoje eu sei que eu posso, que eu tenho prazer em morrer por este Messias que um dia morreu por mim. Aleluias,
Aleluias! O Senhor não estava olhando para Pedro, aquele Pedro frágil que negava. Ele estava olhando para Pedro, que tinha um ministério pleno, que na primeira pregação dele, mais de 3.000 pessoas iam se render, que quando ele subisse ao templo para orar, juntamente com João, ele ia operar ali um milagre. Não é ouro, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Era esse Pedro que o Senhor olhava quando Pedro estava negando. Meu querido, minha querida, quando você está fragilizado, não é isso que o Senhor tem visto em você, mas sim os projetos que Ele tem lá na frente. Projetos, pensamentos de vida, de paz, de glória, de vitória. Esses são a visão do Senhor. É esta visão para aqueles que são do Senhor. Então, meu querido, não se iniba, não se iniba. Fique firme na presença do Senhor. Somos frágeis, sim, mas o Senhor, Ele evidencia as nossas qualidades. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.